Bom, muito bem. Então, aqui nós vamos encerrar, então, essa revisão da primeira, segunda e terceira aula que a série postou nessa primeira semana aí de aulas comigo, né, através do Meet. Então, a gente já teve duas aulas pelo Meet anteriormente, e eu já expliquei para vocês algumas coisas bem importantes, né? Sempre acompanhem as orientações no mural, é aqui o nosso meio de comunicação oficial que nós temos. Então, eu já coloquei aqui desde o comecinho da semana, que era para vocês estarem assistindo, vendo as aulas 1, 2 e 3, que a CL postou essa semana, porque nos Meets eu estou revendo, tirando dúvidas, passando algumas coisas, complementando algumas coisas, sempre em cima dessa aula aí, tá? Das aulas da CL. Então, é muito importante que vocês acompanhem as informações aqui. Por enquanto, aonde que estão sendo postadas as aulas? Você vai lá em atividades, não esqueça disso. Ó, já tem a aula 1 aqui, a aula 2 e a aula 3, tá? Então, clicando em qualquer aula aí, você sempre vai ter a videoaula da SED, que está durando em torno de 20, 25 minutos. A atividade obrigatória, que vai contar como presença para você, então faça de todas as aulas, de preferência depois de assistir a aula, tentar resolver de verdade, não apenas marcar qualquer coisa, tá? Pense, né? Tudo que você fizer é para você. Se fizer bem feito, o resultado é para você. Se fizer mal feito, é para você também, principalmente. E aqui no item 2 tem o material usado pelo professor, que é esse que eu uso aqui, tá? Para a gente estar reforçando. Eu não vou dar a mesma aula que você tem lá gravado pela série. Eu vou usar o mesmo material, mas destacando alguns pontos principais. Então, esse material, tem gente que pergunta, professor, tem que copiar? Não necessariamente, né? Você pode fazer um resumo. Por que não precisa copiar tudo? Porque tem aqui no Drive à tua disposição de todas as aulas no momento que você quiser, na hora que você quiser. É bacana fazer um resumo, isso é importante, exercita aí, né, essa capacidade que a gente tem de aprender, uma ferramenta para aprender, é fazer resumos, né, porque quando você está fazendo um resumo, você está pensando, você está tentando entender o conteúdo, e aí você está aprendendo, tá? Então, aula 3 a mesma coisa, tá? O que nós vamos ver, então, na aula de hoje, tá? Nós vamos continuar vendo alguns exercícios relacionados à transformação de graus para radianos e de radianos para graus, que é o conteúdo inicial aí do segundo ano, né, a circunferência trigonométrica. E aí, a aula de hoje, então, vai ser baseada nessa aula 2 aqui, ó, tá? Professor, mas e a aula 3? A aula 3, no primeiro Meet, na primeira aula da semana que vem comigo, nós vamos retomar ela. Vai ser sempre assim. Então, essa semana, né, a gente reviu aqui, revisou a aula 1 e 2. Na semana que vem, a gente vai revisar a aula 3, 4 e 5. Se as aulas continuarem online, vai seguindo essa linha aí. Então, é importante sempre você assistir primeiro a aula da sede, tentar fazer atividade, e aí vir para o Meet comigo, né, para que você possa complementar esse conceito, tirar as dúvidas, eu vou explicar de uma forma diferente, né, a gente vai poder conversar, você pode abrir o microfone, falar, dizer que não entendeu, comentar, participar, então, fecha, né, e os Meets também vão ter a duração de 20, 30 minutos também. Resumindo, né, fecha 50 minutos de aula e dá para você aprender bem, tá bom? Alguma pergunta? Não? Tranquilo? Se tiver dúvida, só abrir o microfone e falar. Bom, então, essa semana, basicamente, o que a gente viu, né? A gente viu as transformações de unidades de ângulo. Então, a gente viu essas transformações aí, tá? O que é essas transformações? Então, vamos dar uma retomada para ficar bem claro aí para vocês. Essas transformações é como a gente fazia lá nas medidas de comprimento, é de uma forma muito similar. Nas medidas de comprimento, por exemplo, eu tinha lá o quilômetro que eu transformava em metros. Então, a gente sabe, né, ou deveria saber, que se você tiver uma distância de 1 quilômetro, por exemplo, numa corrida aí, é a mesma coisa que
1000 metros. Então, 1 km é a mesma coisa que 1000 metros. Então, eu tenho duas unidades de medida de comprimento diferentes, tá? Aqui, eu vou ter também duas unidades, tem mais, mas a gente vai trabalhar basicamente com duas, as mais importantes, que são os graus, que você já estudou até aqui, e os radianos, tá? Então, uma circunferência, ela tem uma volta completa de 360 graus. A gente já viu isso nas aulas anteriores, nos MITs anteriores, e também nas aulas da CIEP. Então, eu vou só dando uma repassada para relembrar. Então, em graus, a volta completa é 360 graus, e para ficar bem claro, se alguém perguntar para você o que é 1 grau, né? 1 grau, né? A explicação assim mais fácil de entender imagine você pegando uma circunferência e dividindo ela em 360 pedacinhos iguais. 360 fatias da pizza aqui. Tá? Então imagine assim, vai dar 360 pedacinhos muito pequenos. Essa abertura, quando eu faço essa divisão, que não é simples assim de fazer, quando eu faço essa divisão, cada aberturazinha dessas 360 corresponde a 1 grau, tá? Então, essa é a definição de graus, ok? E aí, na circunferência trigonométrica, nós também já vimos aí durante essa semana, né? Estamos fechando essa parte, espero que vocês tenham entendido. Nós temos o sentido anti-horário, contrário dos ponteiros do relógio, os valores positivos, tá? Então, 0, 90, 180, 270, 360. Eu dividi ela em 4 partes, se a volta completa é 360, cada parte tem 90 graus sendo somado. 0 mais 90, 90, 90 mais 90, 180, 180 mais 90, 270, 270 mais 90, 360, tá? Daí nós vimos também o que é o radiano, né? Então, eu vou postar nas turmas hoje ali, eu já achei um vídeo no YouTube bem bacana explicando o que é o radiano, um complemento aí para vocês, então vai ter o link aí também ainda hoje. Mas, basicamente, né, já expliquei também anteriormente, da onde que surge o radiano. Se você pegar uma circunferência, marcar o raio é essa medida que vai do centro até a extremidade. E aí, imagine assim, né? Você pegando e colocando um barbante aqui em cima do raio e cortando pedacinhos de barbante exatamente da medida do raio. O que acontece? Se você pegar esses pedacinhos de barbante e for colando aqui em cima da circunferência, lá eles bem certinho aqui, quando você ligar a extremidade do raio que você colou aqui, só que agora na curva da circunferência, então a gente fala que esse arco aqui que formou, ele tem o mesmo comprimento que o raio. Quando você fizer isso e ligar aqui o centro à extremidade, você marcou um ângulo de 1 radiano, tá? Então, quando você fizer isso, você marcou um ângulo de 1 radiano, ok? Essa é a definição de radiano. E se você continuar colando pedacinhos de barbante do tamanho do raio aqui, vai dar bem certinho 6 e pouquinho. Esse pouquinho é 28% aproximadamente do raio. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui vai dar um pedacinho que é 0,28. Tá? Então, é por isso que a gente fala que a volta tem 2π. Como assim, professor? Ele vai dar 6,28, aproximadamente. Se você for lembrar o valor do π, que eu acho que vocês lembram, é 3,14, 2 vezes 3,14 dá esse 6,28. Então, por isso que a gente fala que na volta completa nós temos 2π radianos. Tá? Depois eu vou postar um videozinho explicando melhor isso. E aí nós temos, então, as marcações, né, em radianos na circunferência trigonométrica. 0π sobre 2π, 3π sobre 2 e 2π. Vamos entender isso. Então, o 2π a gente acabou de ver que é 360 graus, é uma volta completa. Se 2 é 360, 1π vai ser a metade, 180. Tá?
Daí, por que que aqui é π sobre 2? Porque é a metade de 180, aqui é 90 graus, né? 90 graus é a metade de 180, ou seja, é o π dividido em duas partes. Por que que aqui é 3π sobre 2? Porque são três pedaços de 90, ó. É 90 mais 90, 180, mais 90, 270. Então, é três pedaços de 90, ou seja, é 3 desse aqui, ó. 3π sobre 2, tá? Isso aqui tem que memorizar. Então, é bem importante que você entenda e memorize, porque aparece nas questões aí que a gente vai ver para frente, principalmente vestibular, né, e concursos. Então, ó, a relação entre elas está aqui, né? Zero é o mesmo ponto que o 360, e o 360 é a mesma coisa em radianos que 2π. 90 é o π sobre 2, 180 é o π, e 270 é o 3π sobre 2. Então, se você está fazendo um resuminho, ó, isso daqui deve aparecer no teu resumo, tá? É bem importante, o resumo dessa semana praticamente está aqui, e daí saber fazer as transformações. Então, se você entender isso, entender o que que é um grau, entender o que que é um radiano, e saber transformar de graus para radianos ou de radianos para graus, é o objetivo dessa semana, tá? Pessoal, alguma pergunta até aqui? Sossegadinho? De boas? Então tá De bom. boa. De boa. Beleza. E aí ele completa aquela tabela, né? Então, 90 graus é o nosso π sobre 2, 180 divididos por 2. 270 é o triplo de 90, então é o triplo de 3π sobre 2. 360 é 2π. Nunca esquecer, ó, essa relação é importante. Então, né, coloque de proteção de tela do teu celular, né? Se vê o celular 800 mil vezes por dia, você não vai esquecer mais. Isso aqui é o mínimo dessa semana que você tem que entender. Que 180 graus é a mesma coisa que π radianos. Assim como 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros, tá? Só que aqui são unidades de medidas de ângulos. Cole na tela da televisão, lá no cantinho, assim, ó. Imagine, ó, um quadradinho desse bem no cantinho, assim, da tela da televisão. Aí você vai, cada vez que você olhar para a televisão, você vai olhar ali e vai lembrar. Beleza? Sim, professor. Bom, aqui é a mesma tabelinha. E aí vem alguns exemplos, tá bom? Alguma pergunta, moçada? Show de bola? Não, nenhuma pergunta. Tranquilo até o momento?